Pode estar participando. Hoje vamos falar sobre psoríase, que é uma doença inflamatória da pele, crônica e com origem genética, em 30% dos casos. Não é contagiosa e se caracteriza, gente, por lesões avermelhadas, descamativas, normalmente em forma de placas. E amanhã é comemorado o Dia Nacional e Mundial da Psoríase. Mas para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a dermatologista a doutora Ismaele Veras. Ela vai tirar algumas dúvidas da gente. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade no 981457570. Doutora Ismaele, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Explica para quem está nos assistindo o que é a psoríase, né? Explica um pouquinho essa doença para que as pessoas entendam melhor, né? Já fica, a pessoa quando vê alguém assim com a pele meio diferente, já fica meio com medo. Será que isso pega, né? Isso. Então vamos lá. A psoríase é uma doença inflamatória crônica que acomete a pele, mas também pode acometer as articulações, né? Ela se caracteriza por lesões em placas avermelhadas, como a gente está vendo, com essas escamações, que podem ser brancas ou meio pratas. E ela acomete couro cabeludo, mais principalmente joelhos, cotovelos e também as unhas. É importante lembrar que essa doença ela não é contagiosa. Certo. Então, existe um estigma muito grande em relação à psoríase. Ela não contamina, essas escamas não são transmissíveis, né? não é dessa transmissível, contagiosa. Então, é super importante ter essa conscientização, porque é um paciente que ele já é muito... Ele já é muito estigmatizado, certo, né? Ele já é muito negado pela sociedade e ele sofre os conflitos dele. Então, a gente tem que abraçar, tem que acolher esse paciente para que ele se reintegre ao convívio social. Me diga uma coisa, tem cura? Tem algum tratamento para curar essa doença? A gente hoje já disponibiliza de vários... A gente já tem assim, um arsenal muito grande, sim, com relação às medicações. Então, o tratamento vai depender do grau da doença. Então, certo, se o paciente tem poucas lesões, medicações só de passar tópicos, que são anti-inflamatórios, eles já são o suficiente. Ou então, análogos da vitamina D, por ter essa ação anti-inflamatória. Mas quando o paciente ele tem mais de 10% da pele acometida, como já é uma área grande, não tem como você usar tratamento tópico, você vai gastar um tubo por aplicação. Então, a gente faz tratamentos orais ou até injetáveis, que podem ser subcutâneos ou intravenosos, que são chamados imunobiológicos. É genético? É genético. Então, a psoríase, na verdade, ela é multifatorial. Não existe um fator único. Por isso que a gente ainda não tem a cura da doença, porque a gente não sabe, assim, o que é que... não existe uma única causa, né? Então, tem fatores genéticos associados, é tanto que a gente vê histórico familiar importante. Então, pacientes... E é importante que essa predisposição genética não é tanto de pai para filho, é mais de gerações anteriores. Então, de tio para primo, de tio para sobrinho, de avô para neto, não é tanto de pai para filho. Mas se você tem uma pessoa com psoríase na família, você já tem um risco maior de desenvolver a doença. Só que ela é precipitada por alguns fatores, existem os gatilhos. Então, assim, eu tenho que ter a predisposição genética para ter, certo? Então, o que é que precipita? Se eu tiver aquela predisposição, o que é que pode precipitar? O estresse, né? Pode piorar? E piora? Pode piorar. Infecções de garganta, de ouvido, alguns medicamentos, como, por exemplo, o carbonato de lítio, o beta-bloqueador, que são medicamentos utilizados para pressão arterial. Eles são medicamentos que podem induzir a um quadro, mas isso no paciente que ele tem uma predisposição. Não é para quem quer, é para quem pode. Certo. Senão todo mundo que se estressasse, quem é que não se estressa hoje? Desenvolveria a psoríase. Ia desenvolver tanta coisa, né? Isso porque mesmo. O estresse realmente desenvolve algumas doenças. Isso. Mas existe alguma outra doença que confunde com a psoríase? Por exemplo, sei lá, vai que a pessoa tá com outra coisa na pele e acha que pode ser a psoríase. Isso. Tem alguma outra doença que é parecida, que possa estar confundindo? Tem. É muito importante essa pergunta, porque realmente, assim, nos quadros iniciais fica muito confuso. Então, pode parecer uma micose, que também é uma lesão descamativa, pode ser uma alergia, pode ser uma psoríase, uma pitiríase rósea. E aí é importante que, diante desse quadro, procure o profissional, porque muitas vezes o diagnóstico é só clínico. Na maioria das vezes, o dermatologista não precisa fazer uma biópsia. Tem aqueles casos assim, que são mais complicados da gente dar o diagnóstico, mas na maioria das vezes a gente olha a lesão e realmente sabe. E a gente sabe que
se você fizer o tratamento inicial, a chance de ter uma melhor resposta é maior. E muitas vezes, por um diagnóstico errado e um tratamento errado, você às vezes camufla essa lesão, faz com que o diagnóstico fique tardio e a resposta seja menor. Com certeza. Agora me diga outra coisa, né? Porque assim, a pessoa pode ter uma vida normal, tipo, sair para todo lugar, para qualquer canto, coça, não sei se coça, né, gente? Pode. Ou ela pode estar exposta, assim, ou ela tem que ficar em casa, de repouso, sempre que acontecer essa questão da doença aparecer. Porque ela não vai ficar o tempo todo. Eu acho que ela vai e vai embora, né? Isso. Tem um período de Ela vem períodos de crises, né, e remissões. O paciente, ele pode ter uma vida normal. Os cuidados, o sol, inclusive, ele é benéfico, só que num certo grau, né, Certo. um limite. Outra coisa, é importante que ele tenha essa vida normal. O problema é que o estigma não deixa ele ter essa vida normal, né? Então ele fica se isolando, porque as pessoas olham para ele e acham que pegam. Imagina, você está num clube e a piscina cheia de lesão. A pessoa vai logo achar que é uma micose, que vai pegar. Então é importante as pessoas, né, a sociedade ter essa consciência para não estigmatizar tanto. Para não isolar, porque ele já é um paciente que ele se isola por si, né? Ele já se sente ruim com aquilo. É uma doença que coça, mas assim, ela estando em controle, você não vai sentir a coceira. Ela vai coçar mais quando você está na fase mais ativa da doença, mais inflamatória. Então você pode coçar. É importante o uso de hidratantes, porque a gente sabe que com essa pele íntegra, a gente perde essa barreira na psoríase. E com essa pele íntegra, ele vai ter uma melhor resposta e também alivia a coceira. Muito bem. A gente já tem uma pergunta. Solta o áudio, por favor, Janaína. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Bom dia. Não escutei. Caiu. Deixa eu colocar novamente. Solta, patrãozinho. Tá, vamos fazer assim. Marília, bom dia, doutora. Veja bem, eu tenho psoríase desde os 13 anos. Já tomei a medicação lá quando eu morava no Pernambuco, chamada acitretina, o estado me dava. Porém, me mudei para cá faz 2 anos. Porém, um ano atrás para cá, aumentou muito a psoríase, atingiu minhas unhas, inclusive couro cabeludo. Eu fui ao postinho, peguei um encaminhamento, mas não consigo chegar no hospital universitário por causa dessa questão da pandemia. Eu gostaria de saber como eu faço para pegar esse encaminhamento e dar entrada diretamente aqui no hospital universitário, que tem um centro de referência de psoríase. É fácil chegar lá? Realmente, esse encaminhamento tem que ser via PSF, atenção básica para o HU, né, que é um setor de referência. Mas assim, se te ajuda, eu atendo num local público chamado Sem Dor, que funciona lá no estacionamento Trauminha. Certo. E aí eu inicio esses atendimentos, eu posso prescrever o acitretin, né? E aí, se tiver uma maior gravidade, se precisar de imunobiológico, aí pode encaminhar. Lá são todas as quartas-feiras que eu atendo. E aí, nesse caso aí, você pode chegar lá e dizer que eu autorizei a sua ida e a gente já inicia seu tratamento. Na quarta-feira de manhã, no Sem Dor, é o estacionamento Trauminha. Aí eu posso já começar a prescrever, no caso, vou ver o que é que você tem indicação, mas se tiver o acitretin, a gente já pode começar e você pega no Sedemex. Muito bem, tá aí. Tem mais uma, mas é aqui no telão, solta aqui. Bora, Jana. Vai ser áudio? Bom dia, Marília. Bom dia, doutora. Eu queria saber se essa doença aí é igual a dermatite seborreica. Não. A dermatite seborreica é um diagnóstico diferencial. A dermatite seborreica é uma doença bem mais simples. Ela é causada por um fungo que ele normalmente habita no nosso couro cabeludo e que aí ele tem uma predileção. Esse fungo ele desce do couro cabeludo e vai para as áreas seborreicas. Então, área de testa, perto do nariz, que a gente chama de zona T, nas costas. A dermatite seborreica também não tem cura, mas tem controle e é bem mais fácil ter um controle, você vai ter bem menos recidiva. Então, é bem mais simples do que uma psoríase. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Jana? Quais são os cuidados
assim, que a pessoa deve ter, né? Quem tem a doença, ela tem que ter mais cuidado, ela tem que ter cuidado também com a alimentação. Existe esse negócio também da alimentação influenciar na doença? Existe. A psoríase, hoje a gente sabe que ela faz parte da doença chamada uma doença metabólica. Então, a gente sabe que um paciente que tem psoríase, ele deve evitar álcool, fumo, deve dormir bem, diminuir o estresse. A gente sabe que uma coisa leva a outra. Então, o paciente de psoríase, ele tem uma maior predisposição a ter diabetes, a ter hipertensão, assim como um paciente que tem diabetes, que tem hipertensão, se ele tiver o gene, né, aquele gene que a gente falou que tem que ter essa predisposição genética, ele vai funcionar como um gatilho para que ele desenvolva a psoríase. Então, tem que manter esse hábito de vida saudável que vai fazer parte, vai ajudar no controle da doença, já que é tão difícil de controlar em muitos casos. Muito bem. Vamos dar